Olá, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos. Obrigado por essa oportunidade de fazer uma palestra hoje pela Casa Bezerra de Menezes, aqui de Sorocaba. Agradeço aos dirigentes. Eu gostaria de começar convidando vocês para fazer uma oração, fazer uma prece. Então vamos fechar os olhos e vamos pensar em Deus, nosso Criador, em Jesus, nosso irmão, em Maria, em todos os bons espíritos, os espíritos superiores que estão em torno de nós, que acompanham a nossa vida, pensando neles, pensando na nossa realidade espiritual, vamos oferecer a nossa gratidão por estarmos juntos aqui hoje e pedimos para que esse estudo seja proveitoso, seja inspirador, desperte em cada um de nós o que precisa ser despertado, encoraje o que precise ser encorajado. Assim seja, amém. Bom, muito bem. Há alguns meses atrás, José Luiz Polis me convidou para fazer uma palestra, me deu a data, deixou escolher o tema. E eu tinha escolhido um outro tema e eu não fiquei tranquilo com esse tema. Foi quando apareceu o tema do inofendível. E eu achei que eu devia preparar uma palestra, um aprendizado para mim mesmo, e que eu compartilharia com vocês. Muito obrigado pela paciência. E esse tema, ele surgiu de uma música. Então, o tema da palestra é Inofendível. Eu sou Marcelo Tâmbara, e a história é mais ou menos assim. E aqui que eu não preciso ser tão grande. Aconteceu que eu ouvi o Nando Cordel. Eu nem sabia que Nando Cordel existia, apesar dele ser muito famoso, um compositor consagrado. Ele compôs músicas de novela, Isso Aqui Tá Bom Demais, De Volta para o Meu Aconchego. Ele é um compositor famoso, consagrado, e ele tem também mantras e músicas instrumentais de teor espiritual, para meditação, para o relaxamento, né, para a paz interior. E são mais de 200 composições que ele tem só nessa linha. Ele tem 15 álbuns. E eu ouvi Nando Cordel. Este álbum aqui, tem 10 músicas nesse álbum, recomendo para vocês. É muito lindo, é muito gostoso, é muito relaxante mesmo e faz a gente pensar. Me fez pensar. Eu ouvi essa aqui, Aceite Tudo Que É. A letra é essa aqui, ó. São 10 palavras apenas. Eu vou pôr 2 minutinhos aqui para vocês ouvirem. Aceite tudo que é, sem resistência. Aceite tudo que é, sem resistência. Aceite tudo que é, sem resistência.
inofendível, se ilumine. Seja inofendível, se ilumine. Seja inofendível, se ilumine. Seja inofendível, se ilumine. Pois é, seja inofendível. Das 10 palavras dessa letra, a que chamou a minha atenção foi o inofendível. Né? Aceite tudo que é, não ofereça resistência, se ilumine. Isso meio que passou batido para mim quando eu ouvi essa música. Eu adorei quando eu ouvi. Eu gostei do inofendível, né? Por que que eu gostei tanto de inofendível? Para começar, inofendível não existe nos dicionários, tá? Nem ofendível não existe. Mas o conceito de inofendível me pareceu interessante, me pareceu algo forte, no sentido de fortaleza, né? Nada vai nada vai me pegar. E eu consegui entender, pensando um pouco, eu consegui entender o que era o inofendível. Eu não quero ofensas, eu não quero receber ofensas, né? Ofensas são coisas ruins, né? Ofensas são coisas ruins. Por quê? Eu quero ser invulnerável, né? Vou botar até minha foto aqui, ó, em cima do super-homem. Eu gostaria de ser o super-homem. Nada pode me pegar. Eu quero ser forte, né? Então eu quero me proteger. Esse era o meu raciocínio. Quero ser forte, quero me defender, quero ter muros ao meu redor para evitar as ofensas. E eu quero ser superior, eu quero estar distante dos outros. Quero ser melhor que os outros. Quero me afastar. Por quê? Para ser inofendível. Cavucando assim, foi isso que eu encontrei. Essa é bem a minha realidade, talvez um grande desafio que eu tenho para vencer aqui nesta reencarnação. Bom, eu fui pedir socorro. Como é que eu vou fazer uma palestra? Vou falar do mantra? Vou falar de inofendível? Isso não me parece uma coisa muito boa. Eu procurei ajuda da Irmãce. Irmãce Dufour, eu já falei sobre ela na palestra de 1º de novembro de 2020. Vocês podem encontrar no YouTube da Casa Bezerra de Menezes. Uma palestra sobre a fé, o combustível do ato de viver. Irmãce me socorreu mais uma vez. A Irmãce, ela é uma especialista nas agruras da nossa encarnação, da nossa existência terrena. Ela tem uma série de livros, entre eles este aqui, A Reforma Íntima Sem Martírio, e ela traz para a gente como entender aquelas coisas que nos incomodam, que nos irritam, que nos fazem parar na nossa evolução espiritual quando estamos encarnados aqui na Terra. Fui procurar a ajuda dela, fui procurar se existia inofendível, que não existe no dicionário, se existia no livro, nos livros dela. E eu não encontrei. Mas eu encontrei no capítulo 17, Por que melindramos? Eu encontrei logo na abertura do capítulo essas 3 perguntas. Por que nós nos ofendemos? Por que eu me ofendo, né? Se eu quero ser inofendível, por que eu me ofendo? E as outras perguntas são desdobramentos. Por que nós somos tão suscetíveis às coisas que nos cercam? Né? Por que elas nos afetam tanto? Por que nós somos tão irritáveis, né? E quais as razões de ficarmos bravos, de encolerizarmos perante os fatos desagradáveis?
Esse é o capítulo 17, Por que melindramos? Primeira coisa, ela desmistifica. Ela desmistifica a questão da ofensa. Ela diz que ofensa é uma coisa natural e necessária. Ou seja, a percepção das ofensas, aquela sensação de que nós somos agredidos e invadidos, ela é um alarme. Tá aí um despertador para representar alarme, sinal. Ela ativa, ela é relacionada com o nosso instinto de defesa, com a lei da preservação. Ela nos incita a avaliar qual é o grau de perigo, a importância daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, ofensa é um estímulo natural. Ela continua dizendo que se ofender ao ouvir palavrões, por exemplo, ao ver duas pessoas brigando, é horrível, né? A gente se ofende. A gente sente alguma coisa está errada. Ou se a gente for, Deus o livre, assaltados, ou receber um julgamento injusto, ela é benéfica, porque a gente não deve aceitar tudo que nos acontece de forma passiva, sem ter uma reação que nos faça sentir ameaçados, lesados, né? Muito bem, o objetivo do sentimento de ofensa é nos colocar alertas, nos colocar pensando em que conduta a gente tem que ter diante de uma agressão, diante de uma irritação, diante de uma violação. Ou seja, ofensa é natural. Então, não querer receber ofensas não é natural. Primeira lição que eu recebi, né? Marcelo? Então, inofendível, você não quer receber ofensas? As ofensas são necessárias, por mais desagradáveis que elas possam ser. Agora, ela explica também nesse capítulo, aliás, o nome do capítulo, Por que melindramos, que a reação neurótica, ou a reação não natural, ou excessiva às ofensas, é o melindre. Ela descreve como um estado afetivo doente, relacionado com fragilidade, em que a gente aumenta a proporção e até a natureza da agressão que nós sofremos. É um sistema corrosivo de mágoa e decepção com os fatos e com as pessoas que causaram incômodo, contrariedade. Aumenta a intensidade do fato, quer dizer, o melindre põe uma lente de aumento em cima da ofensa e se desgasta afetivamente através de imaginação febril, fica remoendo, né? Sobre as coisas que aconteceram, colocando um ponto a mais. Então, vocês estão vendo o cara aí dando uma marretada na ofensa. Vem a ofensa, vem o alarme, e o cara ele está melindrado, ele já está... E por que ele fica assim? Por que ele fica assim? A mágoa é o resultado de ofensas acumuladas. Mágoa quer dizer machucado, é uma ferida. Ela vem das ofensas anteriores que não foram tratadas devidamente. Elas foram acumuladas. Segundo Hermance, as mágoas que nós acumulamos são como o colesterol da alma. Elas entram nas nossas veias, elas vão se acumulando aos poucos, elas não dão sinal, são silenciosas, mas chega um momento em que elas se tornam realmente perigosas. Elas se manifestam, elas podem estourar, e é isso, estoura no melindre, estoura em que a pessoa não pode mais receber uma ofensa que já é a gota d'água para o copo transbordar. Então, nesse ponto, a irmã se fala assim, o melindre ele vai acontecendo por causa das mágoas das ofensas não perdoadas que geraram mágoas.
E aí a irmã vem falar de perdão. E eu não estava procurando perdão, eu estava procurando o inofendível, né? Como é que eu faço para não me ofender? Assim eu poderia pular o perdão. Ela vem me falar de ofensas não perdoadas geram mágoas que geram melindres. Bom, aí vem essa afirmação, no capítulo 17. Na raiz do melindre está o orgulho. E é verdade. A gente vai ladeira abaixo quando a gente tem orgulho, porque o orgulho é um bloqueio para o perdão. Quando eu recebo uma ofensa, graças ao meu orgulho, eu recolho. Isso para mim eu guardo, eu contabilizo, eu não jogo fora, não deixo passar de forma alguma, eu guardo a mágoa. E como o meu estoque de mágoas, o meu colesterol vai aumentando dentro de mim, do meu corpo, do meu espírito, vai chegar uma hora em que eu vou receber uma ofensa e eu não vou reagir bem a essa ofensa. A ofensa é um sinal natural, mas eu vou me melindrar. Por quê? Porque eu estou cheio de mágoa. Eu estou cheio de mágoa. Meu coração é um pote até aqui de mágoa. Música do Chico Buarque, né? Pode ser a gota d'água. É isso. É um pote tão cheio de mágoa que a próxima ofensa transborda. Eu tenho aquela reação que ninguém entende, né? Eu não quero isso, né? Mas eu também não quero, olha só. Eu não quero ser humilde, eu não quero abrir mão do meu orgulho. Tudo seria mais simples se, ao receber uma ofensa, agindo com humildade, eu procurasse o perdão para mim, para o outro, perdão da situação. Porque quando vem a ofensa com perdão, eu cresço, eu subo a escada, eu subo um degrau, eu recebo o sinal, eu julgo o que tem que ser julgado, eu faço a avaliação, a irmã disse, faça a avaliação, a ofensa é um sinal, avalie o que está acontecendo ao seu redor, o que você está recebendo, essa informação que você está recebendo. Haja de acordo, planeje a sua conduta de acordo, perdoe a ofensa e evolua no processo. É a primeira, é a escadinha, né? Não, eu não quero. Eu não quero, o meu orgulho não deixa. O meu orgulho me faz eu guardar um mágoa. Eu vou perdoar uma coisa dessa? Imagina, não posso perdoar, né? Então, o que eu faço? Se fosse tão simples assim, mas é mais complicado, né? A ofensa com humildade leva ao perdão, ou a ofensa com orgulho leva à mágoa, que com mais ofensa leva ao melindre, e aí leva à preocupação. Porque ninguém quer viver melindrado, né? Pelo menos eu não quero. Eu não gosto de viver melindrado. Talvez haja pessoas que parem aqui no melindre. Eu vou além. Esse modelo também é descrito pela Hermance. Eu não paro no melindre. Como eu também não gosto de me sentir nem ofendido, nem melindrado, e também não quero perdoar, não quero abrir mão do orgulho, eu vou mais além, eu vou dando linha na pipa. Eu vou dando linha na pipa. Eu começo a me preocupar. Como é que eu faço para não entrar nessa situação de ofensa, mágoa, melindre? Eu começo a querer controlar as situações. Eu começo a querer barrar as ofensas, barrar os estímulos, os sinais, as coisas que vêm para nós, como elas se apresentam. Essa é um sistema que faz parte do capítulo sobre melindre. Eu passo a querer controlar, eu passo a querer controlar situações e me defender. Poxa vida, aí é que eu comecei a entender por que eu gostei tanto do inofendível. Inofendível está aqui na defesa, está na minha defesa. Se eu olha o raciocínio, né? Se eu me defender, se eu controlar, eu não vou me expor a situações que podem me ofender, eu não serei contrariado, eu não serei desagradado, então eu não serei melindrado, eu não vou precisar perdoar, eu posso ficar com aquelas mágoas, eu não vou adquirir novas, eu posso ficar com as de sempre.
né? Essas daqui já são muitas, né? Até aqui, né? Bom, isso também é nocivo, né? Essa é uma forma de defesa de um vício. É um vício que a irmã se descreve como o vício de não ser contrariado. Então, eu estou defendendo o meu vício. Se eu puder ser invulnerável, colocar paredes de distância entre mim, as pessoas e as situações, eu, eu vou proteger meu vício. Eu não serei contrariado. Então, mas isso é bom? Isso é bom? Isso vai me fazer progredir? Eu vou evoluir se eu controlar, tentar controlar todas as situações, só para não receber ofensas, para poder não acumular mágoas, já que eu não quero perdoar, né? Sou orgulhoso demais para isso? Não, não é isso. Não é para isso que a gente veio na Terra. Quando toca o despertador da ofensa, quando toca um sinal de ofensa, quando toca o despertador de manhã, qual que é a reação normal? Você tem lá o despertador para te chamar para alguma coisa. Então você acorda, desliga, levanta e vai aproveitar o dia. Vai em frente. Eu não preciso marretar o despertador que nem aquele rapaz estava fazendo ali. De raiva, o despertador tocou, pá, desce a marreta no despertador. Isso é melindre, isso é revolta. Eu posso também não querer acordar, posso ignorar os sinais, é uma forma de defesa. Eu desligo o despertador, volto a dormir, eu não quero acordar. Eu não quero acordar. Eu posso atirar ele longe, eu posso enfiar ele debaixo do travesseiro. Eu posso me enganar com relação a esse despertador de várias formas. Eu posso não dar corda, na época da corda, né? Esse despertador a corda, eu não trocar a pilha, né? Por a pilha. Ou então eu não faço a setagem, eu não acerto o horário para despertar. Eu estou fugindo. Eu não quero receber sinais. Ou, como eu falava agora há pouco, eu posso ser tão preocupado em receber uma ofensa, um aviso, tão encanado com isso, que eu acordo antes do despertador tocar. Só para não ouvir. Não deixa eu já levantar antes que o despertador me avise. Eu sou assim. Eu acordo antes do despertador. Tanta vontade de controlar as coisas que eu tenho. Não é legal. Não é legal. Eu não estou relaxado, né? Eu não estou aberto para os sinais. É claro que essa metáfora essa analogia do despertador, ela tem uma limitação. O despertador não é uma ofensa necessariamente, para alguns é, mas como é que eu vou fazer para ser avisado das coisas, para ser comunicado, para me tocar, se eu não usar o despertador novamente? Bom, eu cheguei à conclusão que eu tenho que acolher as ofensas. Fazendo essa analogia com o despertador, eu entendi, eu tenho que acolher as ofensas. A ofensa é uma coisa natural. A percepção da ofensa faz parte da nossa condição humana. Eu tenho que receber as ofensas. E é terrível, porque dói, né? Mas o que dói? É porque o meu orgulho não deixa eu perdoar. E perdoar é importante? Veja só, eu não achei a palavra inofendível nos dicionários, mas eu fui procurar só no Pentateuco kardeciano, só nos 5 livros de Kardec, sobre perdão. Então, perdão, perdoar, as conjugações do verbo perdoar. Encontrei 246 menções nesses livros, só nesses livros. Então, perdoar, acatar a ofensa, acolher a ofensa, perceber a ofensa e perdoar é a proposta que nos foi feita. E é uma proposta bonita. Ela é tão bonita que ela foi cantada
ela é cantada em diversas orações. Veja, ela é citada 2 vezes, a questão da ofensa e do perdão, por São Francisco de Assis, na oração da paz, que muitos atribuem a São Francisco, onde a ofensa que eu leve o perdão, e é perdoando que se é perdoado. O mecanismo apresentado está aí. Jesus, muito antes, já havia nos ensinado a orar. E na oração que Jesus nos ensinou, no Pai Nosso, tem: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós estamos pedindo perdão a Deus e dizendo: perdoe-nos como nós perdoamos aos outros. E aí eu pensei assim: eu não estou querendo ser ofendido para não ter que perdoar. Orgulho, orgulho. Pedro chegou para Jesus e perguntou: tá bom, mas é perdoar, mas até onde? Engraçado, né? Como Pedro naquela época, eu acredito também que tem um limite para perdoar. O meu orgulho diz assim: dessa linha não passa. Chegou no meu limite, já chega. E Pedro foi perguntar a mesma coisa. Pedro, a história de Pedro é a história de todos nós, né? A história de cada um é a história de todos nós. Então, tem um limite, então, para perdoar. Digamos que eu perdoe, né? Quanto que eu devo perdoar, Senhor? E Jesus respondeu: não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o que ele quis dizer? Quantas vezes precisar. Não tem limite de perdão. Quem põe o limite é o seu orgulho. O perdão é abundante. Ele é como a prece. Você faz quando você quiser. Basta você pensar, basta você ser sincero, e você está fazendo uma prece. Você está vibrando, você está em conexão com Deus, está em conexão com seus irmãos. O perdão é a mesma coisa. Veja, eu levei semanas para ter essa conversa comigo mesmo, essa aqui que eu estou compartilhando com vocês. Para algumas pessoas já deve estar mais fácil. Para mim, isso aqui ainda é um desafio. Eu falo de boca cheia o que eu estou falando aqui para vocês, mas eu tenho muita dificuldade de fazer. Quando a hora chega, quando a ofensa acontece, eu sou tomado por reações do tipo melindre e também alimento essa preocupação, esse controle. Tudo para não perdoar, tudo para não fazer uma coisa que Jesus nos ensinou a fazer, nos ensinou até na oração, explicou para Pedro com toda clareza sobre a abundância do perdão. Imagino, fico pensando que seja por causa das mágoas passadas guardadas. Então, o perdão que eu tenho que praticar não são só para as ofensas de agora, mas para as ofensas passadas também. É preciso orar muito, pensar muito em perdão. Bem, eu não vou passar aqui para vocês as 246 passagens sobre perdão, mas eu selecionei estas daqui no Livro dos Espíritos, talvez para me convencer, usando a minha própria linguagem, né? Que, por exemplo, assim, a grandeza e a honra está em perdoar e desprezar os insultos. A questão 759 é o comentário de Kardec, uma questão sobre o duelo. O Espírito também responde que a caridade, como Jesus nos pede, tem a ver com benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, fora da caridade não há salvação. Então, olha aqui, eu estou procurando grandeza, honra, caridade, está tudo relacionado com perdão. O amor aos inimigos é perdoar-lhes, retribuir o mal com o bem. E assim é que alguém se torna superior.
aos seus inimigos. Bom, aí já tem apelo para mim. Eu estava querendo ser superior a alguém. Então, se eu quero ser superior a alguém, eu tenho que ser humilde e perdoar, retribuir o mal com o bem, perdoar as ofensas. Na 918, sobre o homem de bem. Né? O homem de bem, ele não é vingativo, e a exemplo de Jesus, então, Jesus, o melhor exemplo que nós já tivemos, que nós temos, é perdoar as ofensas para só se lembrar dos benefícios. Porque o homem de bem sabe que ele será perdoado na medida em que perdoa. Bom, tem que jogar um pedacinho mais no meu orgulho fora para perdoar. Perdoar com tudo aquilo que eu já sei. Tanta coisa que eu já estudei, tanta coisa que eu já aprendi nesta existência e em toda a minha vida espiritual. E eu ainda estou querendo ser inofendível, do jeito que eu imaginei. Talvez eu devesse ser ofendível, né? Acolher o sinal, acolher a ofensa. Em vez de me desesperar, de transbordar o meu copo d'água, esvaziar esse copo das mágoas passadas e ter espaço suficiente para acolher uma ofensa, tratá-la, compreender, raciocinar sobre ela, sentir, entender a situação do outro, daquele que me ofendeu, ser indulgente, ser benevolente com essa pessoa. E aí perdoar e deixar embora, esvaziar meu copo novamente. Talvez seja isso que signifique ser inofendível, não acumular ofensas, não guardá-las, não deixar virar mágoa, aumentar o colesterol da alma, mas sim ser indulgente, perdoar, compreender, usar toda a minha capacidade, tudo que eu já sei. Quentinho, né? Porque coitado do Nando Cordel, fez a música toda bonita, pôs 10 palavras lá para eu prestar atenção só em uma. Talvez eu devesse prestar atenção nesta aqui, ó. Aceite tudo que é. Né? Aceite tudo que é sem resistência, sem oposição, sem teimosia, sem rebeldia, sem os muros, né? Sem os muros, sem a distância das pessoas, sem o melindre, sem a reação exagerada. O que eu preciso para isso? Eu preciso me iluminar, preciso estudar. E eu preciso, mais que tudo, praticar. Estudar só na teoria, só falar, não dá. Tem que praticar. Aceite tudo que é sem resistência. Aceite tudo que é sem resistência. Seja inofendível. Ilumine. Se ilumine. Seja inofendível. Se ilumine. Seja inofendível. Aceite tudo que é sem resistência. Seja inofendível. Isso que eu quero fazer. Aí eu serei inofendível. Bem, era isso que eu queria falar para vocês. Era isso que eu queria estudar. É essa oportunidade que eu acho que eu estou aproveitando para investigar sobre mim mesmo, sobre eu mesmo, sobre o meu orgulho. E eu tenho muita fé e esperança de que eu vou progredir nesse caminho, que eu vou aprender a perdoar de verdade e a não acumular mais essas mágoas. Eu agradeço a paciência de vocês, o carinho de compartilhar esse momento aqui comigo, de me ouvir, de pensar junto comigo, de deixar a inspiração vir.
Espero que tenha ajudado vocês também, como me ajudou. Quero agradecer ao Nando Cordel, quero agradecer a Irmãs. E vamos aproveitar para encerrar uma oração de gratidão também. Vamos agradecer a Jesus, que veio nos ensinar sobre a importância do perdão, a utilidade prática, a bênção que o perdão é na nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Vamos nos despedir pedindo as bênçãos de Deus, nosso Criador, que ilumine o nosso caminho e que nos traga situações em que a nossa coragem seja despertada, que o nosso orgulho seja diminuído, e que nós possamos ter a coragem de acolher as ofensas e aceitar tudo o que é, sem resistência, para nos tornarmos inofendíveis e iluminados. Assim seja. Amém. Muito obrigado.